Entra ano, sai ano, entra semana, sai semana e sempre falamos, vou começar no ano que vem ou na semana que vem. Como dizia minha mãe, saco vazio não para em pé. Então, hoje a gente vai trabalhar o comportamento alimentar. E já sabemos que é muito importante a alimentação na nossa vida. Já ouvimos muitas expressões quanto à alimentação. No entanto, não podemos abusar dos açúcares, das gorduras, do sódio, pois estamos despertando vários tipos de doenças em nosso organismo. O que comer? Como comer bem? Como manter uma boa alimentação? Apreciar as refeições, não ficar com fome, beber muita água. Enfim, o que é que podemos agregar ao nosso dia a dia, à nossa programação diária, para termos uma qualidade de vida e um resultado de uma boa alimentação? Hoje, no programa Entre Elas, trouxemos então para os nossos ouvintes e apreciadores a Aline Guiolesa Bruce, nossa nutricionista aqui de Veranópolis, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, Aline, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Mara, boa noite, meninas. Boa noite. O prazer e o privilégio, de poder estar aqui hoje entre elas, conversando sobre uma das minhas paixões, que é a nutrição e o comportamento alimentar. Então, na abertura do nosso programa, Aline, eu fiz vários questionamentos para a gente começar a fazer uma introdução da nossa fala, da nossa conversa. Gostaríamos de saber, tu que é uma nutricionista que atua em Veranópolis, gente nossa, que eu digo da nossa terra, uma qualidade de vida na terra da longevidade, para a gente ter uma extensão maior de vida. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos programar isso dentro de uma alimentação comportamental? Certo. Como é que a alimentação pode nos ajudar, então, a ter mais qualidade de vida, Então, a definição da Organização Mundial da Saúde para a qualidade de vida é que eu tenho um bem-estar, não só físico, mas também mental. Então, agora pela tua fala, me veio a ideia. Em primeiro lugar, que eu esteja em paz com a comida, com o que eu faço. Não tente seguir nada tão restritivo que eu não vá conseguir dar continuidade depois. Então, ao mesmo tempo que eu quero me alimentar bem, eu tenho um tanto de informações das mídias, das redes sociais, me dizendo como eu deveria me alimentar, e essa maneira geralmente ela é inatingível, Então, não pensando só no meu bem-estar físico, eu tenho que consumir o tal sal para ficar saudável, eu tenho que consumir tal alimento que ele nem sequer está quase disponível no mercado. Mas eu tenho que estar também bem, em paz comigo mesmo e com a comida. Isso significa me alimentar de todos os tipos de alimentos. Então, para eu ter uma velhice saudável, para eu ter disposição, eu não preciso fazer nada tão restritivo ou nem uma maluquice. Todos os alimentos têm espaço, isso é muito importante que se frise. Quando eu quero saber qual é a dieta hoje em dia, que se tem notícias que é a melhor para a saúde, que é o que é mais estudado, é falado na dieta mediterrânea. Talvez você já tenha ouvido falar e saibam alguns ingredientes dela, Então ela é baseada em muitos grãos integrais, os laticínios também são indicados, desde que ele tenha, se possível, um menor percentual de gordura, e muito peixe. Então, mais peixe que a carne vermelha. E a nossa região é uma região que prioriza e tem a cultura da carne vermelha. A carne vermelha também tem o seu espaço, mas se eu puder incluir mais o peixe pela gordura boa, pelo ômega 3, então laticínios magros, grãos, frutas e verduras, e também a gordura boa não só do peixe, mas da noz, da castanha. E aí cada região vai ver qual é a oleaginosa mais acessível. Aqui para nós talvez sejam as nozes, O azeite de oliva também. O azeite de oliva também entra como orientação. Essa é a dieta mais... O abacate, É uma gordura saudável também, muito bem. Então essa é a dieta que tem mais estudo e que se sabe que ela é a melhor para a saúde.
para todas as idades? Sim, para todo mundo, a menos que a pessoa tenha alguma restrição de fato alimentar, ela é uma dieta muito interessante a ser seguida. É muito bom saber. A gente sabe o que é uma dieta saudável, né? Todas nós sabemos, né, Claro. Jane, Valesca, a gente sabe. Mas eu, por exemplo, eu sou mais as gordices, né? Eu tenho um problema muito sério com as dietas. Eu fico muito mal-humorada, Aline. Isso tem muito a ver com o nosso ser interior, né? O metabolismo, com tudo isso. Mara, provavelmente quando tu vai iniciar uma nova dieta, né, que esse não é um termo muito interessante. Na verdade, eu preciso fazer uma dieta restritiva em alguns alimentos quando eu estou com alguma patologia. Se eu não tenho nenhuma patologia, eu posso comer de tudo. Talvez. Inclusive o doce, eventualmente. Inclusive o doce. Isso não precisa ser uma regra diária e nem comer várias vezes por dia, mas isso não fica fora também, né? Não. Porque é bom tu abordar isso, porque a gente vê muitas maluquices por aí. Dietas extremamente restritivas e que acaba sendo um tiro no pé, muitas vezes. Por que não... E prejudicando também, né? Até a própria saúde. Eu vejo isso, a gente vê isso, principalmente com a juventude, as mulheres, as meninas estão com um corpo maravilhoso, mas elas não comem nada. Então isso é uma questão que é preocupante. Até a questão das redes sociais, né, Aline? O que se mostra, assim, aqueles corpos inatingíveis, né? Porque isso não é a realidade, não existe um corpo perfeito, E aí, nós somos imperfeitos. Quando eu me comparo com o outro, né, eu me desvalorizo, não me dou o valor que eu tenho. Mas são várias questões, começando lá. Por que eu não consigo seguir uma dieta e quando eu penso nisso eu sofro? Porque tu já associou a dieta com esse comportamento restritivo, doloroso, e quando eu penso, vou iniciar uma dieta, teu corpo se prepara para a guerra. Sim. Certo. E ninguém quer, né? Ninguém quer ficar guerreando o tempo todo, então ele não vê a hora de se livrar daquilo. Sim. Quanto mais tu for mostrando pro teu cérebro que eu posso ter um comportamento alimentar diferente, bacana, que vai me trazer benefício, que vai me fazer bem, que eu vou poder comer o doce que eu gosto. Sem sofrer tanto. Sem sofrer. Eu só tenho que fazer algumas modificações, algumas adequações. Tu já vai ficando mais tranquila. Tudo que o cérebro quer é se aproximar do prazer e se afastar da dor. Quanto mais interessante for para ele se manter e tiver vantagem no novo comportamento, mais ele vai dizer, então vamos seguir por aqui. Se eu me preparar, né, para o combate, eu vou querer me livrar disso. E quando eu sei que eu posso comer aquele doce que eu quero, que eu posso comer uma fatia de panetone no Natal, que eu posso ir na padaria escolher a torta que eu gosto, às vezes a vontade passa. Mas quando eu não posso, como fica bom, né? Imagina que bom seria se eu pudesse comer maçã. Se eu estiver fazendo uma dieta restritiva em maçã, eu vou pensar em maçãs o dia inteiro. Então a primeira orientação para quem quer melhorar a alimentação ou mesmo quer perder peso é incluir todos os alimentos, incluir novos alimentos e não excluí-los. No momento que eu como mais fruta, mais verdura, mais salada, eu automaticamente diminuo meu apetite também para comer outras coisas. E não me proibir, sempre me permitir. Não me permito não criar vilões, então. Não existe um alimento bom ou ruim. Se eu comer sal do Himalaia agora, né, minha pressão vai ficar ótima, vai normalizar. Ou se eu nunca mais comer um pudim, nunca vou ter diabetes. Não existe essa relação na nutrição. Aline, eu sou da época que minha mãe dizia assim, 1 ou 2 ovos por semana. Agora, eu ouço dizer assim, 3 a 4 ovos por dia. Eu acho que você também, que está nos assistindo, já cansou de ouvir isso. Te pergunto, Aline, qual é a relação que hoje tem o ovo com a saúde, sendo ingerido dessa forma? Eu fico meio atrapalhada. Pois é. Então, de acordo com a ciência, né, como ela vai evoluindo, as pesquisas vão surgindo, mais pesquisas, vai se aprofundando mais, alguns conceitos vão sendo mudados. E que bom, né? Mas o que a gente pode fazer é trabalhar baseado em evidência. Então, o que eu sei que de fato tem um estudo e que isso me dá um respaldo, né, para botar na minha prática clínica. O ovo, então, ele já foi mais proibido, agora ele está mais permitido. Por quê?
Se sabe que o ovo ele é rico, de fato, em colesterol, Sim. mas ele é muito pobre em gordura saturada. E o que me faz produzir, estimula a minha síntese de colesterol interno, né, não o que eu consumo, é a gordura saturada. Então, quanto mais elevado um alimento em gordura saturada, pior é para o meu colesterol. E no caso do camarão, do ovo, que eles têm sim colesterol elevado, mas não tem tanta gordura saturada, eu posso consumir com mais tranquilidade. Tá então certo. o ovo não tem mais esse limite. Se eu tenho colesterol alto, não preciso comer 3, 4 ovos por dia, mas dentro de um contexto ele faz parte. Posso sim. me alimentar Inclusive com é ovo. riquíssimo em vitamina, proteína. Claro. É um E alimento. também, né, Jane, nós ouvimos muito falar que a gordura animal era o maior problema de todas as épocas. De todas enfim. as épocas. Hoje É a estão banha. é a banha. Hoje temos que usar né? a banha. A gente E sabe agora? que aqueles idosos longevos Você- que viviam mais do que as pessoas vivem hoje, Usar- comiam banha, Tá bem. banha de porco. Então, a banha, ela é riquíssima em gordura saturada, que é essa que a gente tava falando, que aumenta Certo. o colesterol. Então, a gordura animal, a banha, a manteiga, a nata, elas são gorduras saturadas. Saturadas. Elas, de fato, aumentam o colesterol. Por que a banha voltou a ser bacana e a manteiga também? Porque a margarina é muito pior. E é isso que as pessoas estavam fazendo, a margarina, né? Aline, é a tal da gordura trans Isso. criada em laboratório. Gordura vegetal hidrogenada. Então, enquanto a gordura saturada, a banha, a manteiga, elas aumentam o colesterol ruim, o que se sabe da gordura trans, que é a margarina, é a gordura que vai no biscoito, que deixa as coisas crocantes, a das padarias, ela além de aumentar o colesterol ruim, o que ela faz? Ela baixa o colesterol bom, o HDL. Então ela tem esse outro aditivo ruim. Então, se tiver que escolher entre a gordura animal e a gordura Vegetal hidrogenada, sempre escolher a animal. Isso, e usar o bom senso. Não é porque a banha é melhor que a margarina. Tá na moda Que eu vou agora. abusar. É uma Exato. questão Não dá de pra excessos abusar. também, né? Isso. Lilian? Parece que tudo, acho que é isso que tu tá dizendo, que tudo que é equilibrado, né, e Vai ter o consumido seu papel, de uma o seu forma a verdade. utilizar o bom senso é tranquilo. O problema são os excessos, né? Então, por exemplo, eu sei que aquela massa folhada da padaria, ela é feita com gordura vegetal hidrogenada. Suponhamos que a padaria não use banho, sei lá. Então, jamais eu vou comer, né? Porque, afinal, é gordura trans. Não tem uma recomendação diária para gordura trans. Mas se minha alimentação é bacana e eu for lá e comer com prazer aquela massa folhada e volto para minha rotina, isso Tudo também bem, não vai tudo fazer bem. mal. Não vai ter problema nenhum. Aline, eu tenho uma dúvida, assim, a gente vê muita paranoia nesse aspecto da alimentação, né? Muita coisa em excesso. Eu tenho visto muita gente abolindo a farinha branca da sua alimentação sem ter nenhuma restrição de saúde em relação a isso, nenhuma intolerância. Recomendação, sabe? Aí a minha questão é a seguinte: se eu banir a farinha branca da minha alimentação, eu não vou criar com o tempo uma intolerância à farinha branca? Então, hoje todo mundo quer cortar o glúten e a lactose, né, para poder perder peso. Então, como mudar o comportamento alimentar é muito difícil, é mais fácil achar cada 6 meses um vilão, né? Já teve a época do leite, da certo. lactose, tomar suco de berinjela, sei lá, entre tantas outras coisas. Quando eu retiro um alimento da minha alimentação, eu posso sim ir aos poucos me tornando intolerante a ele. Então, no caso do leite, às vezes as pessoas... E também tem aquilo do coletivo, né? Faz mal pra todo mundo, eu tomo aquilo e realmente me faz mal. Sim. Mas eu não tenho nenhum problema com aquilo, é só porque já está no meu subconsciente. Então eu deixo de comer esse alimento e eu não produzo mais tanto aquela enzima digestiva que vai dar conta dele. E aí quando eu consumo um pouco, também parece que já me fez mal. Claro. O leite é mais clássico. A gente tem a enzima lactase, que ela é maior quando a gente nasce e ela vai diminuindo ao longo da vida. É normal que as pessoas com um pouco mais de idade, às vezes, tenham mais dificuldade de digerir o leite, porque elas têm menos lactase. Mas aí também vai da dose. Não é que ela não possa consumir. Consome alguns alimentos, outros não. E se eu já numa idade, né, menos avançada, eu tirar por completo, eu vou ter menos estímulo também para produzir a lactase. Isso vale para criança também, porque às vezes eu vejo a introdução alimentar das crianças, né?
não é muito restritiva. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que vai se gerar a partir disso uma intolerância? Tem linhas, bom, hoje tu acha dieta para aquilo que tu quiser, né? Então, às vezes eu digo, mas alguém me orientou ou eu li em algum tal lugar. Eu acho evidência para aquilo que eu quiser. Porque a gente tem que saber o que está na recomendação oficial. Então, as mães também têm dúvidas na introdução alimentar. Acabou de sair o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, atualizado do Ministério da Saúde. Ai, que coisa boa. É a melhor fonte. É melhor do que o nutricionista, é melhor do que o pediatra. Aqui ali é um grupo de experts, né, que falaram sobre isso. Claro que cada criança tem o seu pediatra ou a nutricionista e aí pode ver a particularidade. Mas, no geral, o guia ele supre muito bem. Então, a introdução alimentar para crianças, ela não tem nenhuma restrição, salvo que ela pode comer em cada etapa. Dos 6 meses, ela vai começar com as frutinhas amassadinhas, depois a comida, mas todos os alimentos são incluídos. Salvo açúcar. Até os 2 anos, nada de açúcar para crianças menores de 2 anos. Mas a criança pode, por exemplo, ali a partir de 1 aninho, 1 aninho e meio, que ela já está comendo arroz, feijão, ela pode comer a comida dos pais? Pode, desde que a comida dos pais seja bacana, né? Claro. Então é mais seja saudável. Por exemplo, porque vai criar um hábito também. Desde os 6 meses. A massa que os pais comem, Exato. né? Que A é feita massa na própria branca, casa. a massa integral, o arroz branco, o arroz integral, tudo isso. Se a família sempre faz integral, que bom, já é o hábito da família, a criança vai comer. Mas ela não está proibida de comer nada. Nem amendoim, que se pensa que ele é muito A alergênico. gente vê a questão do sal também, né? Crianças até 2 anos não comendo nada, nenhuma quantidade. Pode usar bem pouquinho, sim. Nas primeiras papinhas, se for feita especificamente para a criança, não precisa, não tem necessidade de adicionar. Conforme a partir dali perto de 1 ano que ela consome a alimentação da família, o ideal é que toda a família coma de maneira saudável e a criança que possa dar o compartilhe. exemplo, né? E possa compartilhar, não precisa fazer tudo separado para a criança também. Então, desde frutos do mar, o que mais que as pessoas às vezes têm dúvidas para oferecer? Carne de porco. Tem uma questão com o mel. É o mel e o palmito, por eles poderem estar contaminados com o Clostridium botulinum. Então, assim, a gente espera pelo menos 1 ano, né? E o açúcar se espera uns 2 anos. 2 anos. Aline, então vamos falar da água. A água é muito importante para o nosso organismo, nosso sangue se faz com 90% de água, né? E nós aqui na nossa região, aqui do sul, a questão do chimarrão, a questão do chá, como é que fica essa relação, a água pura? Vale, por exemplo, tomar uma térmica de chimarrão. Daí não tomam água, né? Eles simplesmente Substitui, não substitui? Qual é a tua opinião, o teu estudo sobre isso? O chimarrão, ele é diurético, assim como o chá verde, chá branco, chá preto, chá mate, esses chás mais fortes, né? Então eu acabo tomando, mas ao mesmo tempo ele me provoca uma diurese. Então eu não tô conseguindo aproveitar essa água que eu tô tomando no chimarrão. Para hidratar o corpo mesmo, tem que ser água pura. No máximo, flavorizar ela com um galinho de hortelã, com um pauzinho de canela, mas muito suavemente. Então eu posso tomar o chimarrão, mas eu não posso deixar a água de lado. Eu tenho que tentar pelo menos intercalar. E tomar água parece que é difícil, mas é um hábito. Então eu tenho que tomar lá perto dos 2 litros de água. Se eu não tomo nada, eu não vou sair hoje tomando 2 litros, eu não vou conseguir. Então eu posso me colocar uma meta. Eu vou todos os dias dessa semana tomar 1 copo d'água. Aquela história de sair com a garrafinha. Se eu tiver a garrafinha junto, olha, eu tenho que me comprometer a acabar essa garrafa até o almoço e vou acabar mais uma até o jantar. Colocar pequenas metas para daqui a poder pouco atingir. isso. Eu acho que a água saborizada é uma coisa muito boa, porque a água pura muitas vezes a gente não tem vontade de tomar. Quando ela tem um saborzinho, né, que quebra a questão da água, é tão gostoso, a gente toma com mais prazer. Uma casquinha de limão, agora no verão, de O alecrim também é muito bom. A gente vê e que os perfumado. idosos têm muita resistência em tomar água. Então o que a gente pode fazer são pequenos golinhos, né? Sim. Não encher o estômago com água e tá sempre estimulando, tá oferecendo, toma mais um golinho. E eles desidratam de fato muito fácil, assim como as crianças. Então, na questão do idoso, criança também pode ser oferecido água de coco. Ela não substitui totalmente a água, mas pode ser uma bem. parte da minha hidratação. E Aline, a água durante a refeição? Não tem nenhum problema. Se eu tiver gastrite, se eu costumo fazer uma refeição muito grande, tomo uma grande quantidade de líquido junto, pode atrapalhar um pouquinho minha digestão.
né, fica o estômago muito cheio, mas não tem nenhuma contraindicação para tomar água antes da refeição. Pelo contrário, se eu quiser iniciar minha refeição com um copo d'água, eu posso iniciar, e isso até ajuda já ir controlando um pouquinho meu apetite, não tem problema. Aline, eu estava me lembrando de uma outra situação, que tem também, a gente ouve nas mídias sociais, né, da questão do jejum intermitente. Eu ia falar 12 horas, 14 assim, horas, ótima 16 pergunta. horas, meu Deus do céu. E promete as gordurinhas saírem do corpo. Eu acho assim tão difícil, não sei qual é a tua opinião. Sim. Faz bem realmente? O estômago não deve ficar vazio? Há Não queimas de Não dá gordura? aquela sensação que o corpo tá entrando em muita restrição e aí tu não perde. Ou que tu tenha mais fome depois É. do dia, né? Tá. Tu enfraquece, o que abale outro sistema do nosso organismo, né? Como eu disse, hoje se a gente for procurar, tem evidência para todos os tipos. Então, quem é lá fã, seguidor do jejum, vai lá procurar alguns estudos, vai encontrar alguns estudos falando sim, jejum é muito bom. O que se sabe com a totalidade das evidências, a maior parte delas, estudos de revisão. Por que o jejum emagrece para quem faz? Porque eu consumo menos caloria. Certo. Então, suponhamos que no jejum eu faço 2 refeições. E a outra pessoa que não está fazendo jejum, ela faz 10 refeições. Mas a quantidade de calorias é exatamente a mesma. Ela só fracionou mais. As 2 pessoas vão perder o mesmo peso. Mas aí eu faço 10 refeições bem pesadas. E com o jejum eu só faço 2. Óbvio, vou emagrecer. Claro. Pela quantidade de calorias ingeridas e não pelo tempo que se fica sem ingerir. O ponto determinante para perder peso é a quantidade calórica. Isso não é legal de falar, mas eu posso fazer a dieta do panetone, que se eu ingerir menos caloria do que eu gasto, só em panetone, Também tu eu vou vais perder peso. Eu vou ficar saudável? Não, provavelmente ao longo do tempo, só comendo panetone, meus exames vão piorar consideravelmente. Eu vou perder peso? Vou. Então, não só a qualidade é muito importante, mas na perda de peso a quantidade... É a matemática, né? A coisa tem que fechar. Metabolismo é matemático. Tem algumas particularidades. Se eu perder muito peso, muito rápido, eu vou ter mais sinais de fome. Isso é o organismo querendo sobreviver. O meu metabolismo pode baixar para tentar dar conta. Então eu tenho uma memória muito pré-histórica, quando eles conseguiam comer algumas vezes na semana, sei lá quando caçavam, e quando eles não tinham alimento, o metabolismo tinha que ficar um pouquinho mais baixo para eles poderem sobreviver. Isso, então ainda tenho essa memória, né? Então tem algumas particularidades, mas o geral, o que vale é a quantidade sim que eu consumo quando eu quero perder peso. Mas como vocês disseram também antes, essa busca para perder peso, se perguntar um pouco também o porquê que eu quero perder peso, que corpo é esse inatingível que eu estou buscando, que às vezes eu vejo lá na rede social. Em geral, o que eu vejo na rede social não existe, né? É Photoshop, alguém que vive do corpo. As pessoas têm que fazer um esforço para se aceitarem também, né? E verem qual é o meu corpo ideal. É aquele que eu posso comer de tudo, sem grandes preocupações com o peso, mas considerando a qualidade. Porque quando eu não tenho grande preocupação com a comida ou com perder peso, a minha fome vai se regulando. Olhem as crianças, elas não ficam comendo até passar mal. Normalmente, mesmo sendo um alimento que elas gostam muito, quando elas estão satisfeitas, elas param de comer, né? Porque elas não têm aquele estímulo externo. Olha, tu vai ganhar um chocolate, mas é só hoje, nunca mais. Aí ela iria querer comer todos possíveis, Isso né? eu percebo também crianças que são muito, que tem uma restrição para algum tipo de porcaria que a gente chama, né? Quando eles podem comer, eles comem em excesso. Mais do, né? Então eles já começam a sofrer influência do externo. Como essa questão alimentar, ela se constrói na infância, infância. Né? E ela é atravessada pela cultura também. E se os pais em casa têm a cultura de dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Vira uma neurose também, pra né? Criança. Pra criança. Ou e pros pais também, né? O sofrimento já é dos pais e passa pra criança. Então, se eu comparo também a criança, né? Olha, tu tá acima do peso, precisa perder peso, ela já se sente inadequada. E criança não faz dieta.
O que eu tenho que fazer em casa, então a gente tá falando tudo isso. Então não vou mais restringir nada, vou deixar meu filho comer o que ele quiser. Não, é não ter a oferta em casa. O que tem na minha casa? No almoço tem arroz e feijão, tem salada, no lanche tem fruta, tem batida, E tem água. tem água. E é isso que vai ter que Esse é o comer. hábito. Se ela abrir a geladeira, ela não vai encontrar o refrigerante, provavelmente ela não vai sair para comprar, né? Ela não vai achar biscoito lá no armário, ela também não vai pegar o cartão, o dinheiro, ela não é responsável por isso. Então, é não estimular e também não privar. Ela vai num aniversário e vai comer um doce? Vai, óbvio. Se ela tem mais de 2 anos, ela vai comer o doce, vai comer, se quiser, uma fatia de torta e depois volta para a rotina. É normalizar a alimentação. Ter a refeição com a cara da refeição, né? O que tem cara de almoço? Um pacote de biscoito? Porque a criança não quer comer? Não, então não quer comer, espera a próxima refeição. É a solução. Aline, no início da tua conversa, tu colocaste uma questão bem importante, que não existe alimentos mirabolantes, farinha disso, gordura daquilo. O que nós temos que fazer é equilibrar a nossa alimentação. Então, para finalizar esse termo, a gente vê nas mídias também, a gente vê propagandas de muitas questões assim de dietas que tem produtos que tu vai no mercado e tu não encontra. Ou que é caríssimo. Ou que são muito caros. Inacessíveis para a população. Então, o que tu orienta? Seguimos o equilíbrio dentro do nosso arroz, feijão, salada, água, as frutas. Aquilo não existe? Existe um marketing de comércio? Como é que funciona isso? Tem, não tem? Essa indústria, né, assim como a da beleza, ela é uma indústria que quer nos mostrar que a gente está fracassado, né, no jeito que a gente come, no jeito que a gente se veste, porque ela precisa vender, né? Então, se eu não tiver lá um produto novo para oferecer, não é bacana ficar vendendo arroz e feijão, não dá muito status, né? As pessoas não querem sair correndo atrás disso para emagrecer. Mas se eu disser que a farinha de amêndoa agora é muito superior a do trigo, não importa se ela custa 10 vezes mais, as pessoas vão sair para Como a gente vira escravo dessa indústria, né? Agora tem as farinhas de feijão. Coisa, aí passa outro tempo, aí as pessoas ficam correndo de um lado para o outro atrás de uma promessa. E cada 6 meses tem uma nova promessa. Novidades, né? Isso, porque nenhuma delas resolveu. Sim. Então a indústria tem que se manter de alguma forma. Não tem nada de errado em eu consumir a farinha de amêndoa nem a do feijão, né? Sim. Tudo bem se eu quiser, mas eu não preciso. Eu posso, se eu quiser fazer jejum. E não jejum, precisa ser só essa farinha. Isso, eu posso usar do feijão para experimentar, para fazer um hambúrguer diferente, ou eu não como carne, então o feijão tem uma quantidade um pouco melhor de proteína dos vegetais, então eu vou usar ela. E tudo bem, ou eu gosto do sabor e eu quero usar, não tem mal nenhum nisso, mas eu não preciso. O mais importante, eu acho que é saber que todas essas novidades e alimentos que surgem, dietas, eu quero fazer a dieta da lua. Bom, se eu quiser fazer, tá bem, mas eu não preciso disso para ser saudável, tampouco para emagrecer. Certo. Que bom. O trivial é ainda o que vale, embora muita gente fique decepcionado com isso, né? Que não vai ter nenhuma receita milagrosa. Isso, né? De bolo que sirva para todo mundo. É entender o paciente, é trabalhar ele como um todo, é estimular o autoconhecimento, a mas dá um alívio autoestima. de escutar, porque se por um lado, né, as pessoas ficam buscando algo, uma fórmula mágica e nunca encontram, né? Por outro lado dá um alívio a gente saber que, bom, é o equilíbrio, é comer de tudo. Por aí tá certo. Acho que a nossa região sofre muito com o resquício da imigração até. Não sei se tem algum estudo que fale sobre isso, mas eu observo de uma maneira empírica, né, até familiar, como aqui, acho que os imigrantes passaram muito trabalho nessa questão da alimentação. Acho que passaram até fome e como isso se reflete a nossa cultura, né? na abundância, na casa da minha avó paterna, a comida era algo central. Se tu chegasse a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana, tinha um banquete. E parece que é uma ofensa, às vezes, eu não aceitar. Exato. Né? Mas também aí cabe o meu posicionamento. Eu não preciso comer para agradar ninguém, tampouco preciso ser mal educado, dizer, isso eu não como, isso eu sou de dieta. Não, né? Vai com jeitinho, come um pouquinho, enrola, se não quiser não come, mas ninguém também precisa se sentir na obrigação, né? Chega na casa de alguém, às vezes a pessoa já vem com uma sobremesa, obrigada, eu tô satisfeita. Sempre tem um jeitinho educado de falar isso.
Na casa da vovó. Na casa da vovó pode tudo. Na Meu casa da Deus, vovó Aline. pode, Aline. Então, claro, eu só. almoçava com a minha avó, ela fazia batata frita, mas ela fazia arroz, feijão, bife, Sim. salada, não E era umas comida, batatinhas. e batata frita, não era uma lasanha já pronta lá do mercado. Sim. Também não era só batata frita. Não, tinha tudo isso, né? Sim. Tinha dia que tinha sopa, comida normal. Normal, E a é. batata frita faz parte também Sim. da comida normal, né? Claro. Então, E a tem espaço famosa pra polentinha, né, Aline? Que coisa Frequente. gostosa. Aquela polentinha feita não só pela vovó com carinho, mas levando assim aqueles ingredientes A história, saudáveis. né, da a nossa história da imigração. E imigração. cozida e com os calma ingredientes e tempo, saudáveis. que a gente não tem mais, né? Bom, mas a Aline e queridas amigas, estamos chegando no nosso final Que pena, do programa. acho que a Aline vai né? voltar outras Sim. vezes, porque esse assunto é um assunto muito amplo, vasto, né? E muito interessante. Aline, nós queremos te agradecer e dizer também, eu diria, sabe, que eu sou muito da comida, eu amo, eu tenho prazer em comer. Que bom, não perca. Eu esse tenho prazer em comer. Eu acho assim, a degustar um bom jantar. E eu sou da minha raça, eu sou síria libanesa, né? Então eu aprecio muito a comida, mas eu amo a comida italiana. Então é aquilo, uma polentinha, tudo tem a nossa história. A comida dá é conchego, tem a ver com a mesa. nossa relação com a nossa mãe. Imagina que Com a interessante. nossa fé também, que é o Exatamente. pão e o vinho, né? Então tudo isso. E nós queremos te agradecer profundamente e tomara e acreditamos que os nossos ouvintes também estão te agradecendo e te desejamos então uma boa semana e o nosso muito obrigado por estarem conosco nesse dia. Obrigada, gurias. Foi Obrigada, um prazer. Aline. E se a gente conseguiu plantar uma sementinha, ajudar alguma pessoa, né, com a nossa fala, já teve o papel cumprido. Acho que alguma sim. E isso aí. Obrigada. Então muito obrigada as meninas pela participação também.